A imagem da bandeira da União Soviética sendo retirada do mastro em 26 de dezembro de 1991 e trocada pela bandeira russa é uma das cenas mais emblemáticas da história. Ela simboliza o fim de 69 anos de regime socialista na Europa Oriental. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cobriu quase um sexto da Terra, e o seu fim repercutiu no mundo todo, abrindo espaço para a hegemonia do sistema capitalista. Além disso, causou dificuldades econômicas e sociais nas 15 repúblicas que integravam a potência. Meu nome é Júlia Poça e essa edição do Poder Explica é sobre o impacto da dissolução da União Soviética no mundo. A União Soviética nasceu logo depois da Revolução Russa em um ambiente de forte desigualdade e baixo desenvolvimento econômico na região. Ela reunia 15 nações que hoje são independentes: Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. A União Soviética, que cobria uma boa parcela da Europa e da Ásia, logo se tornou uma potência global. Foi o país que representou o bloco comunista durante a Guerra Fria. Mas se tinha tanto poder, por que acabou? Especialistas concordam que foi basicamente por questões internas. Na década de 1970, os países já não conseguiam avançar economicamente. É aí que começa uma recessão e a crise política que forçou o fim. Um acontecimento emblemático é a abertura da primeira loja do McDonald's em Moscou em janeiro de 1990. Os cidadãos soviéticos formaram filas enormes para experimentar os lanches pela primeira vez. Isso aconteceu durante o governo de Mikhail Gorbachev, que assumiu em 1985 e tenta implantar a perestroika, que em russo significa reconstrução, e a glasnost, transparência. Eram políticas de abertura sob a liderança de Moscou, que acabaram dando espaço para grupos que queriam mudar radicalmente o sistema, o que não tinha sido previsto por Gorbachev. Ele queria mudar o sistema e não acabar com a União Soviética. Em dezembro, Gorbachev havia perdido a legitimidade para ficar no cargo e manter a União Soviética unida. Foi então que, em dezembro, Gorbachev perdeu definitivamente a legitimidade para ficar no cargo e manter a União Soviética unida. Aí, o líder russo Boris Yeltsin declarou a Rússia independente e, num efeito dominó, todas as outras 14 nações comunistas também. Era o fim do regime soviético. Ainda durante o regime, existiam sentimentos diferentes sobre Moscou, que era o centralizador da União Soviética. De um lado estavam os países bálticos, como a Estônia, a Letônia e Lituânia. Eles tinham um certo ressentimento da anexação soviética em 1940 e não viam o regime com bons olhos. Ainda antes da dissolução, existiam muitos grupos nacionalistas antissoviéticos nesses países, o que facilitou a integração com a Europa, por exemplo. Hoje, a Estônia, Letônia e Lituânia são parte da União Europeia e da OTAN, que era o principal inimigo da União Soviética na Guerra Fria. Já no outro lado estavam as repúblicas da Ásia Central. Elas tinham pouca oposição a Moscou, porque associavam o período soviético à industrialização, escolarização e expansão econômica. Essas foram as nações que manifestaram querer continuar com a União Soviética no referendo que questionou se a potência devia continuar ou não em 1991. Por isso, muitos especialistas dizem que esses países, na verdade, foram forçados a se tornar independentes. Entre esses dois lados, tinha ainda outros países, como é o caso da Ucrânia, que se dividiam em relação à União Soviética. No oeste, a maioria de língua ucraniana era a favor da independência, e no leste, a maioria de língua russa apoiava Moscou. Isso causou algumas dificuldades. Alguns líderes ligados à União Soviética acabaram se consolidando no poder. Um exemplo é Alexander Lukashenko, que é presidente da Belarus desde 1994. Já o Turcomenistão, por exemplo, é considerado o país mais fechado do mundo. É quase impossível saber o que acontece por lá. É claro que essa mudança também causou diversos conflitos. Nas 15 nações soviéticas, existiam regiões que passaram a reivindicar sua própria independência depois da dissolução. Daí surgiram disputas separatistas, como na Chechênia, na Rússia, de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, na Abecásia e Ossétia do Sul, em Geórgia, e na Transnistria, na Moldávia.
Outro efeito colateral do fim da União Soviética foi o surgimento de crises econômicas acentuadas, corrupção endêmica, aumento da criminalidade e ausência do Estado nesses países. As elites políticas da época soviética continuaram no poder, mas a população parou de receber apoio dos governos. Esse foi o Poder Explica sobre o fim da União Soviética. Eu sou a Júlia Poça e o programa foi gravado em 20 de dezembro de 2021. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui e para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. Até a próxima!